daquilo que honra os céus e abençoa vidas, é nós não entendermos que Jesus é o plano perfeito e queremos que os nossos planos sejam perfeitos, mas eles são aqueles que nos distanciam da presença do Pai. Foi o pastor Rick Warren que escreveu um famoso livro, Uma Vida com Propósitos, quem declarou: Deus não nos chamou para sermos bem-sucedidos, mas para sermos frutíferos. Sim, é uma análise sobre os frutos que nós damos nessa geração. E que geração é essa? Geração que valoriza tudo: sucesso, valoriza velocidade, valoriza a imagem, valoriza likes. Mas tudo isso às vezes some, basta você perder a senha do seu Instagram. E de repente aquilo que para você era muito, torna a não ser mais nada. O grande lance é entendermos sobre frutos. Sabermos que a chamada do Senhor para a minha vida, para a sua vida, está em frutificar. Esse texto de João 15, eu quero estimular você no seu coração a chegar na sua casa, abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15, ler todo esse capítulo. Ele começa com a 7ª declaração de Jesus, declarando eu sou, e aqui ele declara eu sou a videira. Nessa metáfora ele está mostrando o quanto aqueles que são seus discípulos, pense aqui comigo e vai entendendo a imagem. A Bíblia é clara e ela não deixa margem. Jesus era especialista em conectar as pessoas do seu tempo à sua mensagem. A vinha, a videira, era algo vivo para o povo de Deus, era algo que fazia parte daquela cultura. Então ele diz o seguinte, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. E ele declara que eu e você somos os ramos. Veja que ele está nos unindo. É como quando ele diz, o pastor e a ovelha, a cabeça e o corpo, o noivo e a noiva, tudo está ligado. E o que o texto está nos dizendo é que eu e você precisamos entender aonde estamos ligados. A chamada é eu e você avaliarmos onde a nossa vida está conectada. Se nós sairmos do verso 1, pularmos para o verso 16, o texto vai dizer assim: vocês não me escolheram, eu vos escolhi para darem fruto. Veja que vem de cima para baixo. Não há uma ação humana aqui. É o próprio Deus quem sai ao nosso encontro. Isso se chama graça. A graça de Deus repousa sobre mim, sobre você, mesmo sendo eu e você ainda pecadores, mesmo sendo eu e você indignos de tanto amor, frente ao Deus que é santo, santo, santo. Você pode dizer isso comigo? Santo, santo, santo. Essa é a declaração que eu e você precisamos fazer todos os dias, para que a gente não se santifique, para que a gente não tente tomar o lugar de Deus, para que a gente não olhe para outras pessoas e tente colocar outras pessoas no lugar de Deus, para que a gente não olhe para objetos, para planos, para sonhos, para conquistas e tente transformar tudo isso em um Deus. Deus é santo, santo, santo. E Ele nos chama a vivermos nessa conexão. E olha que lindo, olhar para a nossa natureza falha, pecaminosa. Pecamos em palavras, pensamentos, ações e também omissões. E falar sobre isso é importante, por mais doloroso que seja. Porque por vezes eu e você somos omissos a um chamado de oração. Eu e você somos omissos a um chamado para a igreja. Eu e você somos omissos a um chamado para servir. Eu e você somos omissos a um chamado para uma célula. Eu e você somos omissos ao chamado de ajudar ao necessitado. Eu e você, muitas vezes, somos chamados por Deus e pecamos por omissão. Mas a chamada continua. E ele diz, permaneçam em mim. Porque não foi vocês que me escolheram. Pelo contrário. Vocês poderiam agora estar mortos em seus delitos e pecados. Quando eu olho para a imagem do filho pródigo, eu consigo me enxergar ali. Eu vejo aquele jovem ali ir a cuidar de porcos, num estado de humilhação. Ali ele estava no fundo do poço. E essa é a vida de um homem, de uma mulher, que
que por mais que ache que tem recursos, poder ou autoridade sobre o mundo, essa é a posição que ele está quando ele ainda não encontra o Senhor. Mas veja essa cena, de repente a graça cai como uma hecatombe naquele que estava ali perdido, naquele que não tinha mais esperança, naquele que estava arrasado, e ele se levanta e diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E nessa graça ele se levanta, e o texto vai me dizer que ele ainda vinha de longe, e o pai corre. Você vê que toda ação começa de Deus. Primeiro foi a graça que recaiu sobre ele, depois é o próprio pai que corre ao seu abraço. E aí a gente pode até ensaiar muita coisa, a gente pode até ficar pensando assim: eu vou dizer isso e vai ser aquilo. Não, Deus nem deixa que isso aconteça. Porque na cena do filho pródigo, ele diz: bora, cala a boca, menino, não fala nada, manda aqui roupa nova para ele, sandália nova nos pés, anel no dedo, manda matar um novilho e fazer uma festa. Só que depois de tudo isso, a grande pergunta continua: quem somos nós frente a tanto amor? Quem somos nós frente a esse cuidado de um pai, de um Deus que toma iniciativa e agora nos enxerta nessa videira para que eu e você possamos dar muitos frutos? A história da fé é repleta de homens e mulheres que deram frutos e frutos que permanecem. Nós vamos olhar para a Bíblia e é muito legal. A gente tem Pedro, Paulo, João, né? Mas a gente também tem pessoas já do nosso tempo. Por exemplo, você pode lembrar de Martinho Lutero. Ele não apenas lutou contra um sistema para que a Bíblia fosse impressa na língua do povo. Aquilo que ele fez com que eu e você hoje tivéssemos a Bíblia impressa em nossa língua. Isso é o quê? Fruto que permanece. A gente olha para a história do Dr. Billy Graham, pregou, encheu estádios por todo o mundo com suas cruzadas, mas muito mais do que encher estádios, ele deixou um legado que até hoje pessoas conhecem a Deus por meio do seu ministério. Mas também não foi só pregadores. Homens e mulheres de Deus ao longo da história abriram escolas, universidades, hospitais, centros de caridades, mas nunca tiveram o seu nome reconhecido, nem escrito em lugar nenhum. Você sabe, um dos problemas é que a gente passa a achar que fruto que permanece são aqueles frutos que são visíveis, são aqueles frutos que as pessoas nos aplaudem, são resultados para o outro ver, quando o resultado real é eu e Deus. A chamada é de permanecimento. Não é simplesmente chegar num culto, não é simplesmente levantar a mão, não é simplesmente adorar a Deus aqui, mas é permanecer, porque muitas vezes é no secreto de um lar que os frutos vão ser gerados e serão frutos que permanecem. A gente olha para a história de Susan Wesley, 12 filhos, uma mulher de oração. A história dela vai me contar que, criando uma casa com 12 crianças, quando ela se punha a orar, colocava o véu sobre a sua cabeça, todos se calavam, respeitando o tempo de oração da sua mãe com Deus. E na simplicidade daquele lá surgiu John Wesley e o movimento metodista que se espalhou por todo o mundo. A gente não precisa ficar querendo grandes coisas, porque Deus não precisa de grandes coisas para fazer coisas grandes. Ele é um Deus grandão por natureza. Ele é grande, 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 ainda cabe aqui no nosso coração. Ele é um Deus de amor, um Pai que está o todo tempo fazendo coisas novas, para que eu e você nele possamos ter vida, e vida em abundância. E isso vai nos ensinar que Deus não está apenas interessado naquilo que a gente faz agora, mas naquilo que vai permanecer depois que nós partirmos. E a grande pergunta é: eu estou produzindo algo? Não, vamos mudar essa pergunta e pensar de outra forma. O que eu estou produzindo vai permanecer? Porque produzir, sim, nós produzimos. Fazer, sim, nós fazemos. Mas a grande reflexão precisa ser essa: aquilo que eu faço hoje irá permanecer após a minha partida? Qual o meu legado real, palpável?
O que eu faço hoje glorifica a Deus sobre todas as coisas. Os meus planos, os meus sonhos, os meus pensamentos, os meus projetos estão de acordo com a palavra de Deus. Isso gera frutos que permanecem. A palavra é clara e o chamado do Senhor é real. Arrependei-vos. De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a salvação? Não há legado que eu e você possamos deixar nessa vida que não seja frutos que permanecem para a glória de Deus. Isso talvez seja um choque. Na verdade, eu quero dizer para você que isso é o que ninguém quer ouvir. Porque o mundo está nos desafiando o tempo inteiro. Você precisa ser melhor. Você precisa apresentar mais resultados. Você precisa ser diferente. Você precisa fazer mais. Você precisa. E tem muita gente dizendo que está fazendo, mas está com o tanque vazio. Está com a alma doente. Está com o coração ferido. Está com a cabeça ansiosa. Está em estado de depressão. Tem gente sorrindo por fora e chorando por dentro. Simplesmente porque precisa apresentar ao mundo algo que ele não é ou que ele não tem para pessoas que ele não conhece, que não estão nem aí para a vida dele. Mas essa sensação de dopamina, de que eu sou aceito, de que eu sou diferente, no mundo fica no mundo. Mas em Cristo, gente, Ele que é o primogênito da nossa salvação, Ele que é o único e suficiente Salvador de nossas vidas, Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele que é a videira verdadeira, nele permanece. Há um chamado tão lindo do Senhor. Ai, quando eu oro por essa igreja, eu oro sempre dizendo: Senhor, nos dá frutos que permaneçam. Nos deixa ser frutos que vivem, porque nós não queremos ser apenas um ajuntamento de pessoas. Nós queremos ser uma família conectada, videira, e nela termos vida e vida em abundância. Nós não estamos aqui para impressionar pessoas. Nós estamos aqui para saquear o inferno. Nós estamos aqui para causar divisão mesmo. Nós estamos aqui para que aqueles que caminham longe de Cristo possam encontrar Cristo em nós. E através das nossas vidas, através dos nossos frutos, eles possam ter um encontro real. Não há algo mais importante do que se fazer. Para pensar comigo. Quantas pessoas você já levou para Jesus? Na verdade, a gente pode até se perguntar: será que a minha vida já está nas mãos de Jesus? Para que a gente saia do movimento, do rito, ou até do método evangelástico que a gente vive nesses dias. A chamada é ser de santos como eu sou santo. Deus nos diz que nós glorificamos ao Pai, não é quando a gente dá fruto, mas é quando a gente dá muito fruto. É muito. Isso nos quebra. Isso precisa ser, sabe assim, como uma mão assim, aqui, batendo, porque a gente só vai aprender assim. Porque quando a gente sair daqui, você vai pegar o seu celular e você vai ver alguma coisa, e você vai ser desafiado, seu chefe vai mandar uma mensagem, o boleto vai estar amanhã, o cartão para pagar, a conta dele, e você começa, é muito desafio. E você foca em tudo aquilo, mas esquece do Senhor. Você se lança no trabalho, mas se esquece da palavra. Se lança nas redes sociais e esquece da oração. A gente pensa em tudo, mas por vezes esquecemos do Senhor. Então, brevemente, eu quero trazer 4 verdades sobre frutos que permanecem. A primeira é que frutos que permanecem começam em Jesus. Diga assim: começa em... Olha que nome lindo. No plano perfeito. Frutos verdadeiros, frutos reais. O segredo não é fazer mais, o segredo é permanecer nele. Pensa comigo. A ação foi dele, caiu sobre mim, ele me trouxe, agora eu só preciso permanecer. Mas por que a gente está para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro?
É um pé na igreja, um pé no mundo. Tem gente que já está com o pé no carnaval. Tem gente que está com a cabeça longe. Tem gente cumprindo só, sabe, um movimento. Mas eu quero dizer que Deus tem mais para a sua vida. É tempo de permanecer. É por isso que permanecer aparece 10 vezes em 11 capítulos. Dentro desse capítulo, olha, 10 vezes a palavra nos chama: permaneça. Porque onde há permanência haverá frutificação. Então a chamada não é para eu chegar lá, é para eu ficar lá. É para eu buscar mais do Senhor. É para eu ter a minha tenda do encontro com Ele. Aquele lugar, aquele ambiente onde eu e o Senhor estamos todos os dias. Onde a glória dEle desce, onde a presença dEle é palpável, onde a palavra está aberta, onde a oração flui com naturalidade, onde sou eu e Deus e mais ninguém. E olha que eu não estou dizendo para você parar de fazer nada. A chamada só é: permaneça. Permaneça no Senhor. Jesus não nos chama para uma fé baseada em ativismo, mas uma fé baseada em relacionamento, em unidade. Não dá para viver, sabe, imagina um ramo, a videira corta, tira, dá fruto. Só que o diabo está o tempo inteiro dizendo: ó, aqui, comigo, ei, aqui é mais bonito, aqui é mais legal. Ah, aqui você vai chapar. Você vai mudar a sua cabeça. Você vai pensar em coisa diferente. Você vai ser hype. Você vai ser aceito. Aquele grupo vai gostar de você. Você vai fechar negócios. Tudo vai dar certo na sua vida. E Ele te tira dessa permanência. Ele te tira desse ambiente da graça. Ele te rouba da videira. Mas ninguém será roubado aqui, em nome de Jesus. Cristo está conosco. E Ele nos chama a esse relacionamento de intimidade, de um amor sincero. Não é para a gente dar uma pitoquinha, não. É para abraçar, beijar e ficar com Ele, amar a Ele. Ele é o noivo, nós somos a sua noiva. Nós estamos enxertados. Nós estamos colocados nesse lugar onde flui um rio de águas vivas. É tempo de se abrir para isso, igreja. Ontem, em 5 regiões do nosso país, tivemos o Descende. Mais de 50 mil jovens em cada estádio. Eu não sei se você sentiu na sua casa, onde você estava, uma atmosfera da presença de Deus acontecendo. Eu sei que as orações que foram feitas por mim ontem foram diferentes. Eu senti o céu aberto sobre esse país. E Deus está chamando a mim e a você como igreja, como povo brasileiro, para se levantar e se posicionar. Porque não pode um país como o nosso ter quase 50% de evangélicos e ser líder em corrupção. Não pode um país como o nosso ter tantos números crescendo na igreja e ser um país que cresce em criminalidade em proporções estarrecedoras. Porque é muito fácil falar, difícil é ser. É muito fácil apresentar, mas difícil é permanecer. E Deus está nos chamando, igreja. Vem, vem, vem. Jesus deixa isso claro no verso 5, Ele diz: eu sou a videira, a vida está em mim, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Não um frutinho aqui, outro ali não. É fruto em abundância. Aí ele arremata, gente. Se a gente não guardar isso no coração, pode esquecer tudo. Porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Você pode até dizer que consegue se levantar, consegue andar, consegue trabalhar e consegue ganhar dinheiro. Mas você não gera frutos. Para a glória de Deus. A chamada é essa: permaneça em mim. Aqui está o princípio do reino. Quanto mais próximo de Cristo, mais frutificamos. Porque fruto não é produzido por pressão, fruto é produzido por permanência. Permanecer no Senhor. E a minha oração é que quando nós sairmos hoje desse templo,
nós possamos estar ligados à videira na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no próximo domingo. E a gente não vai chegar aqui na igreja apenas pensando em receber uma palavra. Ai, quem é que vai estar pregando? Ah, quem é que vai estar louvando? Não, a gente vai chegar por aqui, sabe, trazendo um fogo da presença. Quando nós colocarmos a planta dos nossos pés dentro daquela porta dali, esse lugar já vai se encher ainda mais, porque eu e você carregamos a presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré, o caminho, a verdade e a vida. Dá uma salva de palmas para Ele, declara Ele nessa manhã e diz: eu permanecerei em Ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Permanecer gera identidade. Permanecer mostra de onde nós somos. Então, frutos que permanecem revelam agora a nossa identidade no Senhor, quem nós somos. Nós somos filhos amados. Você pode dizer isso comigo: eu sou um filho, eu sou uma filha. Diga assim: eu sou um filho amado do Senhor. Uau! Isso é muito forte, porque a gente vive numa geração com um problema gigante de paternidade. Pais que abandonaram a responsabilidade de ser homem, porque pensa que ser homem é ter um bocado de mulher por aí. Quando ser macho de verdade é assumir uma casa e honrar a Deus no seu lar. Mas nós temos esse Deus de amor, esse Pai grandioso, poderoso, maravilhoso, admirável, como diz a canção, sublime. É a Ele que nós declaramos. Essa é a minha, essa é a sua identidade. Somos filhos do grande eu sou, do Criador. Por isso a gente não produz frutos para sermos reconhecidos. Nós somos reconhecidos porque somos filhos. Você consegue entender? Não é que a gente faça nada para que isso aconteça. É porque agora eu e você temos essa identidade. A graça, pegou, alcançou, enxertou na videira. Se permanecer, não tem como não dar fruto. Todos vão olhar e vão dizer: esse cacho bonito aí é um cacho do Senhor Jesus. Aonde eu e você estivermos, todos vão nos olhar e dizer: eles confundem o mundo. Olha o que fez o cristianismo crescer. Foram aqueles homens e mulheres de coragem, que onde passavam todo mundo dizia assim: esses aí é do caminho. Esses é do caminho, esses aí, esses não tem como. Acabei de roubar ele, levei uma topada aqui, ele está curando a ferida do meu pé. Não, eu fiz mal ao pai e à mãe dele, mas ele agora veio me socorrer na minha necessidade. Então eu e você precisamos ser esses que confundem o mundo. O mundo fica arrasado, perdido e diz: como pode alguém ser assim? E os nossos resultados, uau! Vão ganhando bônus no céu, na presença, onde verdadeiramente importa. Entenda que fruto não cria identidade, fruto revela a identidade. Ele vai mostrar quem nós somos, aonde estamos, de onde viemos e para onde vamos voltar. Jesus sempre soube quem Ele era, Ele nunca teve dúvida, Ele sempre permaneceu dentro da sua identidade. Eu sou filho do Pai. E eu e você hoje podemos dizer isso, eu e você hoje podemos declarar essa verdade. Eu e você podemos viver sob essa autoridade. Mas por vezes a gente já foi. Quando a gente vê, já não está mais. A gente vai dando vazão a essa carne, que a Bíblia não esconde em momento nenhum, que é fraca, que é falha e que luta o tempo inteiro contra o Espírito. Essa carne que quer nos roubar da presença. Essa carne que quer aniquilar o nosso tempo com o Pai. Mas nós temos identidade. Somos filhos amados do Senhor. Por isso que no verso 6 o texto diz: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é lançado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Sabe, Jesus não está falando aqui de uma saída momentânea. Ele está falando de uma desconexão continuada. É aquele crente nominal. Você já viu isso? Tem.
Vocês ficam brincando que nos outros irmãozinhos lá é tudo de IBGE, mas tem muito nominal por aqui também. A gente está aqui. E hoje, show de bola. Jesus, Filho de Deus. Uau! E amanhã. E amanhã. E amanhã. Será que nós estamos tão preocupados com nós mesmos que esquecemos dos nossos irmãos? Estamos tão focados no nosso sucesso que esquecemos de abraçar os necessitados? Será que dói no seu coração quando você recebe uma notícia de alguém que está sofrendo no mundo das drogas, de um pai que perdeu uma filha para a prostituição, de crianças que são abusadas, violentadas? Será que isso arde no seu coração? Será que isso, queima como algo destrutivo? Ou simplesmente você está tão acostumado a ver tanta coisa ruim que nada mais te fere? Deus está nos chamando para estarmos ligados a Ele. E ligados a Ele, agora nós vamos abraçar esse mundo. E abraçando esse mundo, nós vamos levar Jesus como Senhor e Salvador para todo aquele que nele necessita e que declare o seu nome, como hoje eu e você declaramos. É Cristo, igreja. Cristo. Entenda, fraqueza no fruto não aponta fraqueza ocasional, mas distância e falta de permanência. Quando você olha para a sua vida e entenda, cristão que não frutifica tem algo errado acontecendo. Cristão que não gera fruto tem algo errado na sua conversão. Mas o melhor disso tudo é que eu não estou aqui para condenar ninguém, nem a palavra, muito menos. Mas nós estamos aqui para declarar uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança. Uma mensagem para dizer que hoje é o dia de tudo isso mudar na minha e na sua vida. Que se nós estamos vivendo uma forma completamente diferente, Cristo está te chamando hoje e está te dando uma nova oportunidade. Nós vamos começar fevereiro, e se você não fez em janeiro, não tem problema. O seu ano começa hoje, mas será o melhor ano da sua vida na presença do Senhor Jesus. Será um ano de gerar frutos. Frutos em abundância. E frutos que permanecem. Por gerações e gerações. Gerações e gerações. Quando eu oro por essa igreja, eu sempre peço ao Senhor: Senhor, no dia que eu partir, se o teu filho não tiver vindo primeiro, que essa igreja gere fruto nas próximas gerações. O meu papel, o seu papel, é preparar outra geração. Nós temos a obrigação de olhar para os mais jovens na fé, não só uma jovem de idade, e prepará-los, capacitá-los. Deixa eu dizer uma coisa para você: você pode se achar fraquinho, tem alguém pior que você. Você pode achar que você não tem força espiritual, tem alguém muito abaixo de você. E quando você declara Jesus, Ele está observando a sua vida. Quando você posta uma foto na igreja, Ele começa a observar você. Quando você fala assim: eu tive no culto ontem, Ele vai chipar você todinho. Porque o mundo está nos lendo o tempo inteiro. E a grande pergunta é: ao olharem para nós, encontrarão frutos? Ou seremos como aquela figueira que o Senhor encontrou, e que era bela, adornada, chamava a atenção, tinha pompa, mas não tinha fruto? Precisamos avaliar a nossa caminhada então. Há fruto do Espírito em nós? Há frutos que nos fazem parecer com Jesus em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossos pensamentos, em nossos projetos, em nosso cotidiano de vida, no nosso dia a dia. Quem somos nós? Somos aquilo que as pessoas pensam? Ou somos aquele que Cristo vê? Deus nos chama a essa reflexão.
Porque a identidade em Cristo não se prova com palavras, se manifesta com frutos. Mas para isso acontecer, frutos que permanecem precisam ser alimentados pela palavra. A Bíblia me diz que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da palavra. Jesus agora aprofunda o ensino. Ele mostra como a gente vai manter essa conexão viva, ler a palavra, viver a palavra. Eu hoje senti no meu coração, e eu quero orar ainda mais sobre isso, porque eu creio que vem muito de Deus. Eu vou procurar a Sociedade Bíblica do Brasil, e nós vamos lançar uma Bíblia, a Trindade, para que ninguém deixe de ter uma Bíblia aqui. E eu queria lançar um desafio para você. Você vai sair da sua casa no próximo domingo com uma Bíblia debaixo do braço. Eu não tenho um pastor, tenho uma semana para conquistar a sua. Nem que seja emprestado, nem que seja doado, mas tem a sua palavra. Aí a gente está nesse mundo conectado, a palavra digital. Tem a sua Bíblia impressa, o seu marca-texto, uma caneta, e se lança na palavra. A palavra não é um acessório na vida cristã. A palavra é como um galho agora conectado à videira e à seiva, ó, alimentando aquele fruto. Não dá para ser crente e não amar a palavra. Não dá para caminhar com Jesus e não conhecer a palavra. Porque senão a gente vai ser domingueiro demais. A gente vai ser top na igreja. A gente vai servir, a gente vai ser ativista, a gente vai participar de um movimento, mas a gente não tem base, a gente é levado a todo vento de doutrina. É por isso que tem tanta gente na igreja, mas passo toda semana assistindo um bocado de gente frajuda na internet. E ainda reclamando, querendo que o pastor pregue aquelas heresias. Não prego, não. A gente precisa, ser palavra e oração. Orar não é despejar uma lista, vomitar em cima do Senhor. Eu quero isso, eu quero aquilo, me dá isso, me dá aquilo. E se o Senhor não der, eu não quero saber. E tem que ser agora, e tem que ser do meu jeito, porque se for do teu, eu nem quero. Tem gente que só ora assim. Talvez você se identifique. Mas vamos quebrar isso, para que a gente gere frutos de verdade. O verso 7 vai dizer assim: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês. Veja que coisa linda agora. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Veja que princípio. A promessa da oração respondida está intimamente ligada à permanência na palavra. Eu posso repetir. A promessa da oração respondida está intimamente ligada à permanência na palavra. Não negligencie. Semana passada a ministração foi cuidando do campo. Foi ou não foi? Alguns? Foi, não foi? Todo mundo lembra, né? Cuidar do campo é cuidar do nosso tempo de estudo. Cuidar do campo é não abrir mão do devocional. Sabe o que a gente faz? A gente diz assim: é só hoje. É só um pouquinho. Não, é só um tempinho. E quando a gente vê, já foi. Não negligencie. Não abra mão. Quem se alimenta da palavra aprende a pedir aquilo que agrada ao Pai. As nossas orações são orações que chegam à sala do trono da graça. Palavra sem oração gera informação. Informação sem palavra gera confusão. Mas palavra e orações juntas geram frutos que permanecem. Não deixe isso ficar desconectado na sua vida. E frutos que permanecem, para a gente finalizar, glorificam a Deus. Fruto que permanece não é para minha glória. Não é para o meu nome, é para a glória de Deus. É para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado sobre todos. Tudo é
para a glória de Deus. Eu não sei se está sendo assim na sua vida, preste atenção aqui, gente. Esquece a pessoa do lado um minuto. Deus está chamando você para gerar frutos para Ele, para a glória dEle. Se somos seus filhos, se queremos glorificar ao Pai, o verso 8 vai dizer: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês, preste atenção, olha a responsabilidade que tem sobre a minha vida, sobre a sua vida, olha o tamanho do peso, se vocês derem muito fruto. E essa é a marca de um discípulo de Jesus, ele que diz, não sou eu não. Ele é manso e humilde, o jugo é suave, o fardo é leve. Mas ele está dizendo aqui, ó, olha, fui eu não, viu? Você dizer, pastor duro, olha quem disse, olha. Para ser discípulo dele, para carregar o nome dele, para ser conhecido aí na rua, crente, cristão, ó, dá muito fruto, não é frutinho não, viu? Não é qualquer negocinho não, não é no domingo não, é aqui ó, é muito fruto, é muito fruto, palavra e oração. Eu tenho certeza que depois dessa palavra de hoje aqui, Deus vai pegar você ainda vai vir para o culto hoje de noite e receber ela de novo. Vocês não estão entendendo, será que é aquilo mesmo que o pastor disse? Eu vou de novo para ouvir. Deus é glorificado quando a gente dá muito fruto, gente. Fruto evidencia que a gente é discípulo de Jesus, é conversão real. E eu falo isso, é tão difícil, né? Abrir mão de um negócio, bufunfa, grana, vou mudar de vida, vou morar nos Estados Unidos, vou mudar de carro, vou comprar uma casa de campo, uma casa na praia, vou fazer tudo diferente, vou viajar para os Estados Unidos com a minha família. É dinheiro, não vem de Deus afora. Ah, pastor, mas tem tanta coisa envolvida nisso tudo. O senhor não sabe a minha história, não sabe de onde eu vim. Talvez você tenha vindo daquele jeito, mas seja a pessoa que é hoje pela honestidade e a fidelidade do seu pai em permanecer na videira. Não há fruto maior do que o meu filho poder olhar para mim e dizer: eu quero ser como o meu pai. Não é ter o que o meu pai teve, nem conquistar o que o meu pai conquistou, é ser igual. E eu vou dizer uma coisa para você que é pai, guarde isso no seu coração: um bom pai não é aquele que gera um bom filho. Um bom pai é aquele que forma um bom pai. A gente só sabe que terminou a missão quando a gente formar um bom pai. E isso são frutos que permanecem. Avivamento na vida daqueles que não conheciam Jesus. Posicionamento frente ao mundo. A permanência produz fruto. Fruto glorifica a Deus. E a glória de Deus é o maior propósito das nossas vidas. Foi o grande pastor e teólogo A.W. Tozer quem escreveu: frutificar não é sobre fazer mais, mas sobre estar mais em Cristo. Uau, hein? Tem muita gente querendo fazer, mas está longe de permanecer. Porque ser ativista é fácil. Difícil é com essa cabeça da gente que não para um minuto. Difícil é com esse nosso TDAH, que agora tudo é isso, com esse nosso agito, né? Não vai não, porque senão vai arrumar um problema para você. Se você for, você vai voltar. É a gente ficar parado na presença, com a palavra, ouvindo a voz do nosso Senhor e Salvador. Isso muda tudo, viu? Jesus certa vez viu uma figueira linda, cheia, vigorosa, mas ao chegar não havia frutos, e ele amaldiçoou, e ela secou, e não teve mais vida. A minha oração sobre cada um de vocês nessa manhã, sobre essa igreja, é para que eu e você estejamos ligados à videira e que possamos dar frutos de verdade, frutos que permanecem,
frutos que direcionam a nossa vida, fruto que nos leva a um novo nível, fruto que transforma não só a nossa história, mas transforma o ambiente ao nosso redor, frutos de vida. Você pode ficar de pé no seu lugar para eu orar por você? Pai eterno e amado, estou de frente aos teus filhos em tua igreja, numa linda manhã que o Senhor nos deu. Nos colocamos em tua presença, Senhor, carregando nossas histórias, os nossos fardos, os nossos acertos e os nossos erros. Chegamos até aqui carregando coisas conosco que pensamos ser frutos. Revela os verdadeiros frutos a nós. Que essa palavra não volte vazia aos nossos corações, mas que ela venha, Senhor, a trazer mudança, avivamento, posicionamento, fruto do teu Espírito, dons dos céus, que as vidas que as recebem nessa manhã sejam profundamente tocadas, restauradas, transformadas, fortalecidas, rejuvenescidas, para dar frutos e frutos que permaneçam para o louvor da tua glória. Derrama em cada um de nós, Senhor, essa certeza absoluta nessa linda manhã. Felizes agora somos nós que aqui somos convidados à ceia do Senhor. Podemos partilhar dessa mesa, mesa de vida, de transformação, de restauração, de cura, mesa de perdão. Você pode olhar para essa mesa e pensar: essa é a mesa da igreja. Não. Ela é a mesa do Senhor Jesus. E ela faz nova todas as coisas. Nós não cremos que o pão se transforma num corpo ou que o vinho se transforma num sangue. Nós não cremos em que fazemos tudo isso aqui como um simples memorial. Mas nós cremos na presença pneumática de Cristo no meio de nós. É por isso que ao se chegar a essa mesa, se achegue na certeza de que Ele está no meio de nós. Então venha clamando, venha orando. Quando você sair do seu lugar para receber o seu cálice, simplesmente não entre numa fila, mas entre em espírito, em adoração sincera. Entre sabendo que você está na presença e que você se aproxima do banquete celestial, da mesa do Senhor Jesus. Pois foi Ele que na noite em que foi traído, tomou o pão. Esse pão não é qualquer pão. Jesus sabia, ao levantar o pão, que algo aconteceria. Naquela sala, junto aos seus discípulos, ao levantar o pão, representando o seu corpo, ele sabia que o seu corpo seria moído. E que lá estaria o meu nome, o seu nome. Da mesma forma, ele tomou o cálice e declarou: bebei todos deste, porque esse é o meu sangue. O que Jesus estava mostrando a todos naquele momento era que o seu sangue, o sangue inocente, o sangue do Filho de Deus, seria derramado. Que o seu corpo seria dilacerado, as feridas ficariam abertas,
ao ser preso naquela cruz suja, carregando sobre si o meu nome e as minhas marcas. Os insetos iriam pousar sobre as suas feridas. Não haveria sobre ele a oportunidade de cuidá-las. Carregava ali ele toda a dor da minha vida, da sua história. Antes de chegar ali, ela arrastaria pelas ruas de Jerusalém todas as nossas mentiras, todas as nossas máscaras, todas as nossas traições, todos os nossos pecados. E que ao sair daquele lugar, mesmo estando próximo aos seus mais íntimos amigos, seria abandonado. Um de seus discípulos iria traí-lo com um beijo, e todos fugiriam de sua presença. Ali ficou sozinho, foi levado a um julgamento indigno, e foi condenado. Aquela condenação era a minha condenação. Aquela condenação era a nossa condenação, igreja. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento do Teu Filho, hoje comemoramos até que Ele venha a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que de Ti temos recebido. E aqui, Senhor, nessa manhã, nós colocamos diante do Teu altar a oferta de nós mesmos, em nossas falhas, em nossos pecados. Nós nos ofertamos a Ti, Senhor, com o coração compungido e contrito, na certeza que Tu não desprezas um coração assim, e Te dignes a abençoar e santificar com Teu Espírito Santo a este pão e a este vinho, para que nós, revestidos de Tua graça e bênção celestial, sejamos unidos mediante o mesmo Teu Filho, nosso Senhor, por meio daquele, por quem, com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda a honra e glória a Ti, ó Pai onipotente, pelos séculos sem fim. Amém. Ele nos deixou uma linda oração, e nós aprendemos a orar ela em unidade. Se você puder dar a mão a quem estiver do seu lado. Vamos orar e cantar a oração que Cristo nos ensinou. Oremos todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode voltar para o seu lugar. Antes de darmos continuidade, ainda de pé, há alguém aqui no meio de nós. Talvez você seja essa pessoa que, eu não sei se você está na igreja, se é a primeira vez que você vem, ou se você frequentou em um outro local, mas você hoje conseguiu entender que a sua vida precisa ser entregue a Jesus. Se você é essa pessoa, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui. Ou talvez você seja alguém que só se desconectou da videira, em atitudes, rancor, coisas no seu coração, traições, mágoas, falta de perdão, e você precisa hoje se reconciliar com o Senhor Jesus. Oh Deus, dá uma salva de palmas, igreja. Hoje eu quero te entregar essa Eucaristia, renovando uma aliança dos céus com a tua vida, e te dizer que não importa o que fizeram, o que passou, o que te aconteceu, mas que eu sinto da parte de Deus um amor tão profundo que te abraça nessa manhã, como uma filha que volta à casa do Pai. E que hoje seja um renovar em tua vida. Nunca mais será igual. A partir de hoje será diferente. E eu quero te dizer que você tem uma família para pertencer. Seja bem-vindo à nossa família. Olha aí, gente. Tá vendo? Esse povo aqui vai tudo te apoiar nessa caminhada. Olha que coisa linda. Vai dar um abraço na tua vida. Eu não sei o que Deus tem nessa manhã, mas eu sinto algo tão especial acontecendo aqui. Talvez ainda seja você que precisa dessa reconciliação. Se for, vem. Deixa Deus falar com você. Nós vamos, meninas, passar. Não fiquem aqui não, passem, uma de um lado e uma do outro. E você pega o seu cálice, mas não beba nessa manhã, por favor. Podem ir passando, para que todos possam pegar o seu cálice.
Beatriz, nunca mais será da mesma forma. Hoje eu te entrego esse cálice com o pão e o vinho, para que tu possas viver essa nova aliança dos céus com a tua vida. Te prepara para viver um novo tempo. Olha a família que vai te receber hoje, ó. Ó. Olha quem vai te receber, dá um abraço nela. Todos receberam o seu cálice. Você pode abrir e pegar o pão. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. E agora nós podemos nos alimentar com ele. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas direis uma só palavra e sereis salvos. Obrigado por nos dar a graça, Senhor, de partilhar desse momento, de estar em tua presença, de glorificar ao teu nome. Agora todos têm o sangue nas mãos, não tem? Você sabia que esse sangue foi derramado por você e também por quem está ao seu lado? E por quem está atrás, e por quem está na frente? Já que ele foi derramado por essa outra pessoa, você conseguiria trocar o seu cálice com essa pessoa e derramar sobre ela uma palavra de bênção, uma palavra profética? Fala algo especial para ela, fala que ela é importante para Deus. Fala que Deus tem planos, projetos, sonhos, que tem coisas novas da parte do Senhor acontecendo, que Deus é o Deus que sabe todas as coisas, é o Deus que abre portas, novos caminhos, que reconecta histórias, que faz nova todas as coisas. Troca esse cálice com alguém. Você pode trocar com outra pessoa, você pode ficar à vontade. E agora, é a comunhão. Essa é a comunhão do sangue de Cristo. Obrigado, Senhor, por essa linda manhã em tua casa, em tua presença, em meio aos teus filhos e filhas. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode orar no seu lugar. Se você quiser ficar de joelhos. Eu queria, enquanto o pessoal do louvor toca uma canção, te dar um tempo. Não vamos terminar essa manhã não, tá tão linda. Fala com o Senhor Jesus. Pede a Ele desses frutos sobre a tua vida. Diz: Senhor, eu quero estar conectado à videira. Não deixa que nada me roube da tua presença. Que esse pão e esse vinho gerem frutos de vida em mim, uma nova consciência, um novo jeito de viver, força, coragem, ousadia e determinação. Vamos adorar o Senhor.
Jesus, nessa manhã. Oh, obrigado, Jesus, por tua graça, por tua presença, porque o Senhor ouve as nossas orações, porque o Senhor está na casa. O mundo verá a tua presença. Tu és avassalador. Nós sentimos que o Senhor está conosco e hoje celebramos o teu amor e a tua autoridade sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre os nossos planos, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos filhos, sobre a tua igreja, em Natal, no Brasil e até os confins da terra. Em teu nome celebramos. Amém, amém e amém. Oh! Que a alegria de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva, que a coragem de Deus vos sustente e que a graça do Deus onipotente, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele repouse sobre a tua vida e te impulsione para viver e transbordar da sua graça, gerando frutos que permanecem para a glória de Deus. 18 horas nós vamos viver tudo isso de novo. E eu peço da presença do Senhor e das orações de vocês. Orem pela celebração das 18 horas. Envie uma mensagem para alguém que você conhece, que você ama, e diz: vai na minha igreja hoje à noite. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Antes de você sair aqui, tira uma foto, posta nas suas redes sociais, marca essa igreja, e quando alguém te perguntar, você diz: lá é a minha casa e a sua casa também. Lá você vai encontrar uma família para pertencer. Ao sairmos por essas portas, não vamos nos esquecer que igreja não é ponto de chegada, é ponto de partida. Por isso, juntos declaramos: vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. E sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia!